Olá, minhas amigas, meus amigos, todas, todos e todes. Na luta pela reconstrução nacional. Alegrias. Stranger Things é o nome de uma série de muito sucesso na Netflix, que mostra um mundo invertido, uma realidade invertida, uma realidade paralela invertida. Estranhas coisas acontecem nas portas dos quartéis brasileiros. Quem, em sã consciência, qual brasileiro poderia imaginar que nós, brasileiros, tivéssemos pessoas tão loucas quanto estas pessoas que se colocam às portas dos quartéis? Nós temos visto de um tudo, como se diz popularmente, de um tudo. Desde senhoras e senhores ajoelhados, gritando, orando, rezando, chorando, desesperados, a senhores se descabelando, a violências, a intolerâncias contra jornalistas e quem pensa diferente, a malucos subindo em torres de iluminação no estádio do Arrudão, no Recife, batendo continência e cantando o hino nacional para pneu de trator. A gente tem visto coisas inimagináveis do grau de loucura que assoma algumas pessoas. Os chamados bolsonaristas, que eu classifico agora já como nazifascistas e terroristas. Porque às portas dos quartéis, onde democraticamente, segundo os comandos militares, eles têm o direito de permanecer, ali vai sendo gerada uma verminose, vai sendo gerado um vírus de violência, de terror, de terrorismo, como foram presos alguns terroristas. Como há ordens de prisão, dada pelo Supremo Tribunal Federal, contra diversos manifestantes que usaram e usam de violência. Ali está sendo gestada uma organização paramilitar, ali está sendo gestada uma formação cívica, digamos assim, porque é civil, mas com caráter militar, visando golpe às instituições democráticas. Ali não é uma manifestação pacífica e ordeira de pessoas que foram às portas dos quartéis e depois se retiraram. Não, eles permanecem com barracas de muito boa qualidade, com comida de muito boa qualidade, com todo o apoio logístico. E agora, segundo denúncias, com segurança própria, armada, com planos de ocupação permanente. E a tudo isso os comandos militares dizem que é um direito democrático, que eles têm o direito de estar às portas dos quartéis pedindo o fim da democracia. Porque a manifestação deles, essas manifestações, elas não pedem exatamente democracia, ou lisura, ou luta contra a corrupção. Eles pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o não reconhecimento de uma eleição democrática, o não reconhecimento de um presidente eleito, a intervenção militar, o golpe. Mas é um direito democrático, faz parte da liberdade de expressão, segundo os comandos militares. E aí, a partir daí, a gente vê estranhas coisas, Stranger Things acontecendo. A loucura assoma a todos. Aos chamados evangélicos neopentecostais, eu quero dizer a eles que não vejo razão para eles estarem de joelhos gritando glória, aleluia, Jesus, Senhor, salva a nossa pátria. Porque se eles são homens de fé, pessoas de fé, mulheres de fé, a fé sobrenatural ocorre suavemente. Não há necessidade de se ajoelhar, de gritar, de chorar, de descabelar. No Pai Nosso, na oração que Jesus deixou para a humanidade, há o verso que diz, seja feita a tua vontade. Então basta ficar quieto à porta do quartel esperando que seja feita a vontade de Deus, que aliás já foi feita, Lula ganhou a eleição. As eleições foram democráticas, ocorreram num clima sem golpe militar, sem atentados à democracia, a não ser os atentados praticados exatamente por aqueles que dizem defender a liberdade de expressão e a democracia. Os nazifascistas bolsonaristas. Que a essa altura, além de nazifascistas, são malucos, são desequilibrados, são loucos, mas perseveram na loucura. Tá, eles têm o direito democrático de ficar ali protestando. E eu pergunto, o inverso seria verdadeiro? Como
Como o exército reagiria se, por exemplo, os comunistas, que hoje são legalizados no Brasil, fossem para as portas dos quartéis no Brasil pedir o fim do capitalismo e o fim do regime democrático burguês, e acampassem às portas dos quartéis com bandeiras vermelhas e a foice e o martelo? Também o comando militar agiria com essa conivência, com essa condescendência, dizendo que é um direito democrático deles. Gostaria de ver isso, mas vamos ser menos radicais ainda. Digamos que não precisam ser comunistas, progressistas, democratas. Durante o desgoverno de Bolsonaro, fossem às portas dos quartéis e acampassem lá pedindo que o exército se posicionasse contra golpes e pela democracia. Permanentemente acampados, pedindo que o exército se posicionasse na defesa da democracia. Será que o exército e as forças armadas permitiriam isso à porta dos seus quartéis? São 2 pesos e 2 medidas ou vale tudo para todo mundo, direito democrático? E será que estas pessoas que estariam pedindo democracia à porta dos quartéis, ou pedindo o fim do capitalismo, estariam fazendo loucuras, malabarismos, se jogando ao chão, batendo continência, carregando imagens de santas e dizendo contra o comunismo, contra o capitalismo? Vocês já imaginaram Cássia Kiss ajoelhada, vestida de vermelho, com a imagem de Nossa Senhora gritando contra o capitalismo? Como o exército reagiria? Seria a mesma medida de conivência, de leniência, alegando democracia? Duvido muito. Há uma conivência, há um fechar de olhos, um passar de panos para as manifestações antidemocráticas. E nós temos que nos acostumar. São os novos tempos, é o novo Brasil, é o novo século. Mudou o caráter da luta. A direita ocupou primeiro a frente dos quartéis. Nós demos bobeira. Devíamos ter ido às portas dos quartéis, já no final do governo Bolsonaro, pedindo que o exército garantisse a democracia contra o golpe. Como seria a reação? Seríamos espancados às portas dos quartéis? Seríamos enxotados? Ou seríamos acolhidos? Teríamos estranhas coisas, stranger things acontecendo nas ruas, nas portas dos quartéis? Porque é um grau de loucura que a gente assiste. No início foi uma surpresa. Bolsonaro perdeu a janela aberta. Quando milhares de manifestantes foram às portas dos quartéis, era para Bolsonaro ter navegado na liderança da oposição a Lula. Ali era o momento dele ter dado seu golpe ou ter firmado sua liderança popular, coisa que ele não fez. Perdeu essa janela, perdeu essa oportunidade. E foi até ofendido, desligado, cancelado por vários bolsonaristas que o acusaram de traidor. Depois houve um refluxo. Continuam as portas dos quartéis, mas não na mesma quantidade, não na mesma posição de massa que tínhamos antes. Mas o que essa gente não entende é que Lula foi eleito. Nós tivemos uma eleição lícita. Eles estão pedindo a destituição de um presidente que foi eleito democraticamente. O fechamento de instituições como o Supremo Tribunal Federal. Mas é um direito, né? A liberdade de expressão. Mas junto com isso vem um grau de loucura, de desequilíbrio mental, nunca visto no Brasil. Mas existe. E é bom a gente saber que existe este Brasil. É triste, muito triste ver isto. Mas existe. E não tenham dúvidas de se há conivência de militares com esse tipo de manifestação, porque também há militares muito doidos, capazes dos atos mais loucos, como o Bolsonaro, quando tenente, que quis explodir os quartéis. Há gente muito doida. Como aquele general, esqueço o nome dele agora, no tempo do Figueiredo, que saiu dando chicotada nos carros que se manifestavam em Brasília. Newton Cruz, o general Newton Cruz, chicoteava objetos, carros. Há gente muito doida. São stranger things. Eu espero que a gente continue com a nossa sanidade, com o nosso equilíbrio. E isso me lembra uma frase do dramaturgo Antônio Bivar, que dizia: por que a loucura é mais sã que a falta dela? Quem pode garantir que os sadios somos nós? Ou somos tão loucos quanto essa gente? Eu, pelo menos, não me vejo trepando num poste dizendo: permanecerei aqui até Bolsonaro se pronunciar. Bolsonaro já era, já foi, dançou,
desgastou-se, acabou. Está refugiado no lugar mais medíocre do mundo para refugiados, em Miami, em Orlando, na Flórida. Na casa de um dos mais medíocres apoiadores dele, o tal lutador de MMA. E é realmente a casa desse lutador. Muita coisa vai se saber. São estranhas coisas acontecendo. E a gente continua na luta pela reconstrução nacional. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.